Graças a paz, irmãos. Cabo Verde, tudo na paz. Espero que vocês estejam em paz, família em paz. Deus abençoando vocês. É, Hoje eu quero começar parabenizando o pastor David William e família, a Rivane, os meninos, né? Parabenizando pelos 14 anos de Cabo Verde. Parabenizando por eles terem aceitado, é, correspondido ao ir de Jesus até os confins da terra. Os confins da terra é o seguinte: nós aqui do Brasil, para nós, o Cabo Verde é os confins da terra. Para vocês aí de Cabo Verde, vir para o Brasil fazer a obra missionária, é os confins da terra. Então nós entendemos que uma mudança radical dessa, como teve o pastor David em família há 14 anos, é em obediência à ordem de Deus, obediência ao chamado de Deus. Parabéns, quero deixar esse parabéns meu, registrar que, de fato, Deus se alegrou quando eles se dispuseram a ir para a obra de Deus. Mas vamos lá. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16 diz assim: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento. É, Pedro aqui nos ensina a nos preparar para responder qualquer pessoa que vier questionar a nossa fé, questionar a nossa esperança em Cristo Jesus. Isso aqui é apologética. Você está preparado com mansidão, como ele diz aqui, com mansidão e temor. Você está preparado para defender a sua fé, defender a sua esperança. E é isso que nós vamos estudar. Apologética. E a apologética é uma defesa da nossa fé. É interessante que o sentido dessa palavra, que ela vem do grego apologiai, é uma ideia que você defende e ataca ao mesmo tempo. Não é só defender, não, mas ao mesmo tempo se ataca. Ataca arrazoando e não arrasando. Há uma diferença entre arrazoar e arrasar. Arrasar é quando você coloca a pessoa para baixo, você destrói a pessoa naquele argumento seu, tal, deixa a pessoa triste. Arrazoar é você fazer um discurso, você falar uma fala, uma fala bem complexa, bem analisada, de forma que você não vai atacar a pessoa. Você vai atacar o argumento da pessoa. Você vai procurar trazer à memória dele alguns esclarecimentos de uma forma amorosa, de uma forma sem contenda, sem briga. É isso que é apologética, ela é voltada para isso. Então, vamos lá, pega a sua apostila aí e começa a acompanhar aí esse primeiras definições e considerações iniciais. É, Como eu já falei, que é o sentido de apologética é como o cristianismo como o cristianismo tem um posicionamento muito específico acerca de cada tema, tais como o cosmos, o homem, Deus, o pecado e Cristo. A base desse da nossa crença, do nosso crer na palavra de Deus, na Bíblia, está nesses pilares. Acreditamos em Deus, acreditamos que o pecado manchou o ser humano, né? Quando você lê Romanos 1, você vê a depravação humana. Em Romanos fala muito que todos pecaram e carecem da graça de Deus,
É, então, assim, aí nós vemos Cristo e muitos outros exemplos mais. Cabe nós, hoje, como apologetas, defender a nossa fé, defender a palavra de Deus, né? Mas não arrasando, não arrasando, mas não arrasando as pessoas, não atingindo as pessoas, é, que a palavra branda paga o furor. Então, nosso objetivo em estudar apologética é trazer para nós uma noção que nós devemos ter, essa consciência de que nós não vamos arrasar a pessoa, nós não vamos diminuir a pessoa, mas nós vamos é, fundar em argumentos lógicos, argumentos bíblicos, principalmente os argumentos bíblicos, né, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja exaltado, seja glorificado. Imagina-se que tenha 1 bilhão de cristãos no mundo. Alguns cristãos nominais, alguns cristãos cultuais, que é o cristão nominal. Aquele cristão que fala assim, não, eu sou cristão, mas nunca foi na igreja. Às vezes só vai no Natal, às vezes só vai num culto especial, é, mas ele professa ser cristão, professa que é um seguidor de Jesus. Aí o cultural que tem aquilo por cultura. É, isso é muito comum no nosso meio, pessoas que falam, não, eu todo domingo eu tenho que ir na igreja. Não, toda quarta-feira eu tenho que ir na igreja. Tem aquilo como uma cultura. Eu não sei, não sei se vocês se lembram, eu acho que na primeira ou segunda aula nós falamos que cultura é coisa criada pelo ser humano. Existe crente cultural, é que ele vai para a igreja, pelo menos uma vez por semana, para cumprir um rito, para cumprir uma cultura de sua família, uma cultura sua mesmo, né? E ali, como se diz assim, ele tira os pecados, expurga os pecados. É muito comum esse tipo de crente, de cristão, crente não, de cristão cultual na Igreja Católica. Eles vão, pelo menos uma vez por semana, assistem à missa, mas depois volta tudo a beber, volta tudo a farrear. Aí no outro domingo está lá assistindo à missa, né, fazendo a sua profissão de fé lá, de fé não, confissão de pecados, e assim por diante. Então, existe em torno de 1 bilhão de pessoas no mundo. Imagina-se que tem em torno de 1 bilhão de pessoas. Mas, interessante nós sabermos que existe, dizem que o mundo está com 8 bilhões hoje, existem 7 bilhões de pessoas que ou são ateístas, ou são muçulmanos, ou são budistas, ou são hinduístas, e são várias outras religiões que não confessam a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É esse grupo de pessoas que nós vamos apresentar a apologética. Para eles é que nós vamos defender nossa ideia de que Jesus é o Senhor e Salvador, a encarnação de Jesus. Jesus morreu na cruz por nós, Jesus pagou um preço pela nossa vida. É esse grupo de pessoas que nós vamos dizer assim, nós vamos confrontar. Não um confronto maléfico, mas um confronto benéfico, é, trazendo, trazendo uma solução para os problemas deles. Vocês me desculpem que eu estou olhando aqui, é uma porta que abriu. Noemi, fecha a porta aqui para mim. É, é uma porta que abriu, mas já está fechada ali. Então, meus irmãos, é esse grupo que é o alvo da nossa apologética. Lembrando, novamente, que é uma discussão com carinho, é uma discussão com amor, né? Não querendo arrasar a pessoa, não querendo destruir a pessoa, mas levar o amor de Jesus Cristo a essa pessoa. É. Então, esse é o objetivo da apologética, de nós termos
em mente que nós somos servos de Jesus e temos conhecimento da palavra de Deus e assim por diante. Aí na apostila vocês têm alguns termos que eu coloquei aí, para nós entendermos esses termos, que é o seguinte. Primeiro termo, liberalismo. O liberalismo, nesse contexto da apologia, é qualquer movimento aberto a redefinir ou alterar as doutrinas e práticas tradicional do cristianismo. Por exemplo, aqui no Brasil agora tem algumas igrejas que o pessoal acaba o culto e fazem o tipo de uma boate lá no fundo, com luz preta, com som, com música só, som bem agitado e tal. Ou seja, o liberalismo, ele fala que você pode fazer tudo. Você está livre, nem sempre tudo, né? Mas você tem mais liberdade. Eu posso até dizer, não sei se eu estou certo, mas eu posso até dizer que no liberalismo você tem mais liberdade para pecar. O pecado não é tão cruel, você aceita de tudo, você aceita qualquer doutrina, qualquer tipo de doutrina. A segunda, o termo que está aí, que também vocês vão ver na apostila, é ortodoxas. Que é ortodoxas? Que se refere ao conjunto de doutrinas transmitido pelas escrituras bíblicas, como, por exemplo, a divindade de Deus, a trindade e a autoridade das próprias escrituras. É. Que é ortodoxo? Em outras palavras, são as regras rígidas, as regras mais sólidas em relação à palavra de Deus. Eu imagino que eu seja mais ortodoxo. Eu não abro mão das escrituras sagradas. É, eu já tive vários confrontos com líderes, com pessoas, com outros pastores, querendo que eu fosse mais liberal. Eu falei, não, eu não abro mão de seguir as escrituras sagradas. Outra coisa também é o secularismo, que está aí, uma filosofia de vida conduzida sem crença, sem compromisso com Deus ou qualquer religião. Ou seja, o secularismo, a pessoa está aí solta no mundo, não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com qualquer religião. Ele está aí como se fosse, na área espiritual, como se ele fosse um animal. Não tem compromisso com nada, não precisa preocupar com nada. E o quarto é o materialismo, que é um ensinamento de que a realidade última é a matéria, as coisas concretas, físicas e perceptíveis. Né? São pessoas que acreditam só no concreto, não conseguem ver o espiritual, não conseguem ter uma intimidade com Deus, não conseguem, não é que não conseguem, não procuram, não querem ter contato com Deus de maneira alguma, só acredita no material. Então, isso aqui nós vemos muito nos dias de hoje. O liberalismo, a ortodoxa, o secularismo e o materialismo. Né? E desses quatro aí, eu sou adepto da ortodoxa, né? Manter a palavra de Deus como ela é, né? Literal ou espiritual, vamos seguir a palavra de Deus. A segunda coisa que eu quero falar com vocês, depois dessa introdução, é as origens da apologética. Irmãos, existem centenas de nomes de filósofos, né, que nós poderíamos citar aqui nessa parte. Mas eu vou começar pela Bíblia. Estevão. Você provavelmente já estudou sobre Estevão. Você sabe que ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Capítulo 7, 6, o finalzinho do capítulo 6 e o capítulo 7 de Atos fala sobre Estevão, homem cheio do Espírito Santo, homem compromissado com o Evangelho, daquele princípio, foi eleito diácono ali, né? Fazia parte, não era profeta,
não era pastor, não era nem apóstolo, mas ele era chamado de evangelista, perdão, ele era chamado de evangelista, pastor e mestre. É, e ele tinha um compromisso com a palavra de Deus. E ele foi uma exceção notável. Estevão ali, quando ele chega, quando ele chega diante daquele sinédrio, você lê aquela parte observando esse lado é, da apologética, você vai ver como foi lindo aquele sermão dele ali diante do sinédrio. Ele defende a crença dele, ele defende naquilo que crê. Ele volta ao Velho Testamento, faz uma abordagem linda, uma abordagem bem compreensiva. Ela foi tão compreensiva e mexeu com os fariseus. Foi de encontro com o que eles criam, da forma que eles criam, da forma que eles acreditavam na palavra de Deus. Né? E Estevão vai de encontro a eles. Tanto é que Estevão manteve firme até mesmo mediante a morte. E o que ele estava defendendo? A verdade. Ele estava defendendo a verdade, que era Jesus. Né? Então, ele foi um dos primeiros apologetas, não o primeiro, né, mas foi um dos primeiros apologetas que nós temos na Bíblia. O segundo foi Paulo, né? Em Filipenses 1:7, mas o texto mais relevante de Paulo foi quando ele chega ali no Areópago, é, em Atenas, o centro da cultura humana, o centro dos doutores da época, dos filósofos da época, e ele é convidado lá em Atenas, ele é convidado aí ao Areópago para expor o que ele cria. Então, interessante que a apologética praticada por Paulo, né, nas suas cartas, era voltado para as ovelhas. Ele não falava de nada que acontecia a não ser para as suas ovelhas, ensinando nós até os dias de hoje a ter uma vida de santidade na presença do Senhor. E ali, então, ele fazia isso, com muito amor, com muito carinho. Ele foi um excelente evangelista, foi um excelente apologeta no meio das ovelhas que Deus colocou nas mãos dele. E ali naquele discurso, aquela para o povo é discurso, mas para nós é aquela ministração que ele faz ali em Atos 17, a partir do versículo 16, ele foi assim tão convincente, de uma forma amorosa, ele foi tão convincente que algumas pessoas creram, aceitaram o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Olha, veja só, o discurso de Paulo como de Estevão era um discurso equilibrado, era um discurso acertado, né? Ao mesmo tempo foi evangelístico. Outra coisa que eu vou colocar em todos eles, esses três primeiros, que a sua apologética era arrazoante e não tinha intenção de arrasar ninguém, não tinha intenção de falar mal de ninguém. Eles falavam a verdade, falavam a escritura. Uma vez eu vi um pastor pregando, eu achei errado aquilo. Ele falou que quando ele vai aconselhar alguém, em primeiro lugar ele desmonta a pessoa. Ele joga a pessoa no chão, joga a pessoa, deixa a pessoa bem arrasada para ela saber que ele é um verme, não sei o que, não sei o que. E foi bem enfático nisso. Aí depois ele passa a reconstruir aquela pessoa através da palavra. Né? Aí eu não sei se isso dá certo, não. Eu nunca fiz isso no meu ministério, não. Mas eu sei que quando nós fazemos apologética, nós temos que ter uma visão, um olhar, que ali tem um pecador como eu, que ali tem uma pessoa que carece da graça e da misericórdia de Deus. É quando nós vamos defender a palavra de Deus, nós devemos fazer ela com carinho, com amor, trazendo isso para a pessoa possa saber que Deus ama ele. E o terceiro projeto da Bíblia também foi o grande Pedro, né? Um homem que antes era impossível,
homem que antes era contendia com tudo, foi o primeiro dos apóstolos, que sempre esteve à frente do apostolado, né? E ele sempre, aí nesse texto que nós lemos, ele chama a atenção de nós estarmos preparados, conhecedores da palavra de Deus. Por quê? É, por quê? Porque a qualquer momento pode chegar um confronto, né, de alguém. Só um minutinho aqui, meu computador deu uma pane aqui. Sim, voltou. É, pronto, voltou. Aí então, se nós temos que estar preparados para poder defender a nossa causa maior, que é ser cristão, que é ser servo do Senhor Jesus Cristo. Aí, mais modernamente, deixando os apologéticos da Bíblia, vamos passar a falar para alguns pensadores. Gente, olha, se você for pesquisar, você vai achar centenas de filósofos que defendiam a apologética. Veja só, Pedro, só concluindo Pedro, é, ele também tinha essa visão de uma apologética com gentileza e reverência, como nós vimos lá naquele discurso dele em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do 14 ao 41. É, assim que vem o dia do Pentecoste, acontece ali a descida do Espírito Santo e as pessoas ficam indagando, questionando, aí ele faz a defesa daquele que crê. Mas voltando aqui aos mais modernos, é, eu vou usar apenas dois. Agostinho, que foi canonizado pela Igreja Católica, Santo Agostinho, é um dos filósofos muito, muito, perdão, muito influente na nossa época, e ele sustentava que, a fim de conhecermos e entendermos a verdade, devemos, primeiramente, crer na revelação divina. É, ele tinha essa afirmação que, se não tiver revelação divina, não tem apologética, não tem estudos da palavra de Deus. Né? Então, ele tinha essa visão. Era crer, primeiramente, crer na revelação divina, ter fé nela. Foi um grande influenciador, que ele considerava a criação, os milagres, as profecias cumpridas, servia como evidência, da verdade do cristianismo. Ele foi muito influente na sua época, e recentemente também, vez por outra, você vê alguém comentando Agostinho, vai ver que ele foi um homem usado por Deus. Né? Aí, nas suas abordagens apologéticas, o seu principal argumento da existência de Deus Trino e o Uno revelado na palavra de Deus e proclamado pela Igreja era o fundamento da sua verdade. É, olha só que coisa maravilhosa, né? A existência de um Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, né? E uno ao mesmo tempo, os três em um, né? Revelado na Bíblia e proclamado para a igreja. Né? Eu também concordo com essa ideia dele, que nós temos um Deus Trino em um, proclamado na Bíblia, a Bíblia revela a Deus para nós e, ao mesmo tempo, é uma obrigação da igreja proclamar essa verdade absoluta. É, outra influência muito grande que nós tivemos, e até hoje tem também, foi Tomás de Aquino. O computador hoje está dando. Foi Tomás. Ah, não, eu estou apertando a tecla errada aqui. Foi Tomás de Aquino. Né? Até hoje nós temos uma linha de pensamento que eles dão o nome de tomista, que vem de Tomás de Aquino. Minha esposa fez uma pós-graduação em filosofia, né? Foi muita leitura
e na hora que ela foi fazer o TCC, ela TCC aqui para nós no Brasil é trabalho de conclusão de curso. Ela, ela fez uma linha de pensamento baseado em Tomás de Aquino. E Tomás de Aquino também foi um grande homem de Deus, usado por Deus com as suas ideias naquela época, de 1224 a 1274, morreu novo, com 50 anos, é, mas ele foi, sem dúvida, o filósofo mais importante do cristianismo na época medieval. Na época medieval. Ele era um homem muito importante. Veja só, irmãos, para vocês entenderem Tomás de Aquino, de 500 até 1500, que veio a reforma, nós tivemos um período conhecido na história como escolástica, né? E esse período, a Igreja Católica, aliás, a Igreja Católica não, a Igreja era a única que existia, era a única que era detentora da verdade. A princípio era ela que tinha a verdade, que é a palavra de Deus, mas depois foi se desviando. Esse período da escolástica, ou período das trevas, como a história quer dizer, quer falar, quer passar, Tomás de Aquino aparece, né, de uma forma tremenda, usado por Deus, e sua filosofia desfruta ainda hoje de respeito generalizado. Defendia a fé cristã por meio daquilo que agora é conhecido como teologia natural. Ou seja, o mundo, o universo, os céus, o universo, de uma forma geral, proclama a glória de Deus. Por exemplo, se um índio, aqui lá no meio do Amazonas, lá nos confins da terra aqui do Brasil, ele vai saber quem é Deus através da natureza, através do universo, através das grandezas de Deus no meio revelado a ele de uma forma extraordinária, né? Então, ele falava que tinha esse poder, o raciocínio natural pode averiguar a existência de Deus e outras verdades teológicas básicas, né? E que também se acham na revelação otorgada nas Escrituras. Verdade como trindade, encarnação e a vida a encarnação de Jesus e a vida do Espírito Santo. Nós podemos ver essa apologia de Tomás de Aquino. E eu botei um aqui, a sexta, não é de uma pessoa, mas de um sistema geral, que foi a reforma, protestante, né? No século XVI, em 1517, com Lutero, aí mais para frente, Calvino. Deixa eu só explicar aqui rapidinho uma coisa para vocês, fora de apologia. Irmãos, eu não sei nem achar uma palavra, mas eu, eu não sei como é que esses teólogos conseguem ligar a reforma de Lutero com Calvino. Quando Lutero fez a reforma, Calvino tinha 8 anos de idade. Calvino nem sabia direito o que era cristianismo, nem sabia direito o que eram aquelas coisas. Aí Lutero já fez a reforma em 1517 e aí então surgiu a igreja protestante, a que nós conhecemos como a igreja cristã, é, pelo mundo inteiro. Aí então, irmãos, veio os reformadores, nessa época, e eles argumentavam, Lutero, Hus, aquela turma toda. Foi só Lutero, não. Lutero foi escolhido como o ícone, né? Foi escolhido como principal representante da reforma protestante. Aí, então, esse pessoal acreditava que a igreja precisava voltar, teologicamente, voltar ao caminho
da palavra de Deus, precisavam voltar aos ensinos da Bíblia e da igreja primitiva. É, eles achavam que precisava disso. E, de fato, naquele momento da história, estava precisando disso. Tanto Calvino e, posteriormente, não, Calvino não, tanto Martim Lutero, é, tanto Lutero como Calvino, posteriormente, depois Calvino, é, eles, tinham, eles incitavam a igreja a voltar às teologias de Agostinho, e também eles tinham essa, que eles tinham que abandonar, principalmente Calvino, abandonar essa teologia natural. Ou seja, o homem é, não precisa da natureza para descobrir a Deus. Deus se revela através da palavra dele. Então, esses são os reformadores, 5 reformadores, apologetas, né? 3 da Bíblia e dois fora da Bíblia, mais recente. E esse sistema que até hoje nós temos um pouco de Estevão, nós temos um pouco de Paulo, nós temos um pouco de Pedro, nós temos um pouco de Aquino, né? E graças a Deus, que Deus tem usado a sua igreja para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos um pouquinho de Agostinho também na nossa apologética e, vamos dizer assim, é uma salada que nós usamos nos dias de hoje. Tem hora que nós recorremos a Estevão, tem hora que nós recorremos a Pedro, inconscientemente, viu? Tem hora que nós usamos o método de Paulo, tem hora que nós usamos o método de Agostinho, e Aquino, e também da Reforma Protestante, e aí nós vamos fazendo a nossa apologética. Né? Principalmente os teólogos apologetas, cada um pega a sua linha de pensamento. É errado seguir a linha de pensamento dos reformadores? Não. É errado seguir qualquer uma dessas linhas? Não, de maneira nenhuma. O importante é que Deus usa você para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Fique com Deus e até a próxima aula.